Eu sou do grupo 4, que é do Joviniano, Humberto, Danilo, Sandra e Michele. Esse vídeo aqui é a continuação da apresentação da sala do capítulo 2, Administração e Administradores. E eu vou falar só da parte teórica desse capítulo da história da administração. As teorias da administração assumiram inicialmente a forma de princípios de administração destinados a aconselhar os gestores sobre como administrar sua empresa. Entre os primeiros princípios estavam os da abordagem da administração científica. O Frederick Taylor foi o fundador da administração científica. Ele desenvolveu seus princípios durante sua ascensão de operário a engenheiro-chefe. Os princípios se concentravam no aumento da eficiência do local de trabalho por meio da diferenciação entre gerentes e trabalhadores, sem função de supervisão e da sistematização dos trabalhos dos dois. Os princípios da administração científica de Taylor eram atribuir toda a responsabilidade pela organização do trabalho aos gerentes e não aos trabalhadores. Caberia aos gerentes toda a atividade de pensamento relacionada ao planejamento e à estruturação do trabalho, deixando os trabalhadores a tarefa de executá-lo. Adotar método científico para determinar o melhor modo de executar cada tarefa. Os gerentes deveriam projetar o trabalho correspondente a cada trabalhador, especificando um conjunto de métodos padronizados para completar a tarefa de maneira correta. 3. Selecionar a pessoa mais adequada a cada trabalho para sua execução. Os gerentes deveriam combinar as habilidades de cada trabalhador com as demandas de cada trabalho. Treinar o trabalhador para executar o trabalho corretamente. Os gerentes deveriam treinar os trabalhadores para o uso de métodos padronizados projetados para o seu trabalho. Monitorar o desempenho do trabalho para garantir que os detalhes nos procedimentos sejam seguidos corretamente e para que sejam alcançados os resultados apropriados. Os gerentes deveriam exercer o controle necessário para garantir que os trabalhadores, sob sua supervisão, sempre executassem o trabalho da melhor maneira possível. Eles deveriam também fornecer apoio adicional mediante o planejamento da distribuição de tarefas e a eliminação de interrupções. Os gerentes podem ajudar os funcionários a manter o alto nível de produção, protegendo eles de coisas que interferiam no desempenho do trabalho. Outra contribuição foi o do casal Frank e Lillian Gilbert, que, assim como Taylor, eles buscavam a melhor maneira de executar um trabalho. E os Gilberts inventaram um estudo de movimento. Eles inventaram também um micronômetro, um relógio com ponteiros capaz de medir tempo de 1/2000 de segundo. Usando esse instrumento, os analistas poderiam determinar com precisão o tempo exigido para cada movimento necessário à execução de um trabalho. Procurar transporte vazio, transporte carregado, inspecionar, encontrar, posicionar, desmontar, montar, selecionar, descansar, preposicionar, planejar, apanhar, usar, aliviar a carga, atraso evitável. Outra contribuição à administração científica foi a de Henry Gantt,
que desenvolveu o plano salarial de tarefas e gratificação com o pagamento de um abono além do salário normal para aqueles trabalhadores que completassem o trabalho no prazo estipulado. Ele também inventou o gráfico de Gantt, que é um gráfico de barras usado pelos gerentes para comparar o desempenho efetivo com o desempenho planejado. Os métodos atuais de agendamento, como as técnicas de revisão e avaliação de programas, que é o PERT, no caso, que é o Program Evaluation and Review Technique, eles são baseados nessa invenção. A terceira contribuição da administração para a administração científica foi a de Harrington Emerson. Ele criou uma lista com 12 princípios ao setor ferroviário no início do século XX. Dentre esses princípios, tinha recomendações para o estabelecimento de objetivos claros, a busca de orientação aos indivíduos competentes, a administração com justiça e lisura, unificação de procedimentos, redução de desperdício e premiação aos trabalhadores eficientes. Ele ponderava que as práticas gerenciais só poderiam ter sucesso se fossem entendidas por todos os membros da empresa. Abordagem dos princípios da administração. A abordagem dos princípios da administração, o foco dela está voltado para o aumento da eficiência dos procedimentos gerenciais. E o pai da moderna teoria da administração é o Henry Fayol. Ele foi o primeiro a identificar as 4 funções essenciais da administração, que é o planejamento, a organização, direção e controle. Ele também formulou 14 princípios. O primeiro princípio é a divisão do trabalho. O trabalho de uma empresa deve ser dividido em tarefas especializadas simplificadas. A combinação entre a exigência da tarefa e as habilidades e aptidões da mão de obra melhorará a produtividade. O gerenciamento do trabalho deve ser separado de seu desempenho. O segundo princípio foi a autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens e a responsabilidade é a obrigação de aceitar as consequências do emprego da autoridade. Ninguém deve ter um sem ter o outro. Disciplina. Disciplina é a realização de uma tarefa com obediência e dedicação. Só pode ser esperada quando os gerentes e os subordinados de uma empresa concordam a respeito das tarefas especificadas que os subordinados executarão. Unidade de comando. Todo subordinado só deve receber ordens de um superior hierárquico. A confusão de ter 2 ou mais superiores minaria a autoridade, a disciplina e a ordem e a estabilidade. Unidade de direção. Cada grupo de atividade dirigida para o mesmo objetivo deve ter apenas um gerente e somente um plano. Interesses individuais versus interesses gerais. Os interesses dos indivíduos e da organização como um todo devem ser tratados com o mesmo respeito. Não se pode permitir que uns suplantem os outros. Remuneração do pessoal. O pagamento recebido pelos empregados deve ser justo e satisfatório tanto para eles como para a empresa. O pagamento deve ser proporcional ao desempenho pessoal, mas o bem-estar geral dos empregados não deve ser ameaçado por esquemas injustos de pagamentos e incentivos. Centralização. A centralização é a retenção de autoridades pelos gerentes a ser empregada quando os mesmos desejam maior controle. A descentralização deve ser adotada quando as opiniões, o aconselhamento e as experiências dos subordinados forem necessários.
Cadeia escalar. A cadeia escalar é a linha hierárquica que se entende do gerente do mais alto escalão até o subordinado mais inferior na hierarquia. A linha de autoridade segue essa cadeia e é a rota apropriada para as comunicações organizacionais. Ordem. A ordem, ou tudo em seu lugar, deve ser incutida sempre que possível, pois reduz o desperdício de materiais e esforços. Os cargos devem ser planejados e preenchidos tendo em mente a ordem. Equidade. Equidade significa a aplicação de regras instituídas em um sentido de conformidade, respeito e justiça. A equidade deve ser garantida pela administração, já que aumenta a lealdade, a dedicação e a satisfação dos membros da organização. Estabilidade da ocupação. Trabalhadores corretamente selecionados devem dispor do tempo necessário para apreenderem e adaptar-se a seus cargos. A ausência de tal estabilidade impede o desempenho organizacional. Iniciativa. Os membros da organização devem ter a oportunidade de pensar por si mesmos. Esta abordagem melhora a circulação das informações e contribui para a reserva de talentos da organização. Espírito de equipe. Os gerentes devem harmonizar os interesses dos membros da organização mediante a resistência ao desejo de dispensar equipes bem-sucedidas. Devem confiar na comunicação pessoal para detectar e corrigir imediatamente os mal-entendidos. O Fayol considerava que seus princípios deveriam ser flexíveis e adaptáveis, preferindo rotulá-los como princípios e não como leis ou regras. Outro cara que influenciou no pensamento da administração foi o Max Weber. Ele estava interessado na eficiência dos diferentes tipos de estruturas gerenciais, para entender o que tornava as organizações mais eficientes. Aí, com base no resultado dessas análises que ele fez, ele desenvolveu um modelo de burocracia. E o modelo de burocracia dele contempla tanto a diferenciação pela divisão do trabalho e a especialização das tarefas, como a integração pela hierarquia de autoridades e pelas regras e regulamentos escritos, necessárias para realizar um trabalho específico. Ele acreditava que qualquer organização com características burocráticas seria eficiente. E aí as características dele foram a seleção e promoção. A especialização é o critério primordial. Critérios de amizade ou outras formas de favoritismo são explicitamente rejeitados. Outra característica é a hierarquia de autoridade. Os superiores têm autoridade para dirigir as ações dos subordinados. São responsáveis por assegurar que essas ações estejam voltadas para os melhores interesses da burocracia. Regras e regulamentos. Regulamentos inalteráveis proporcionam aos membros da burocracia orientação coerente e imparcial. Divisão do trabalho. O trabalho é dividido em tarefas que podem ser executadas pelos membros da burocracia de maneira eficiente e produtiva. Documentação escrita. Os registros proporcionam consistência e base para a avaliação dos procedimentos burocráticos. Propriedade à parte. Os membros não podem obter vantagens injustas ou desmerecidas por meio de propriedade. Quem também contribuiu foi o James Money, que criou o princípio coordenativo.
Ele destacava a importância de se organizar as tarefas e as funções de uma empresa em uma totalidade coordenada. O princípio escolar identificava a importância de cadeias escolares e hierárquicas de superiores e subordinados como meio para integrar o trabalho de funcionários diferentes. O princípio funcional acentuava a importância das divisões funcionais como a comercialização, a fabricação e a contabilidade. Mary Parker Follett foi uma das primeiras proponentes do que ficou conhecido como democracia industrial. Follett propunha que todos os funcionários deveriam ter participação na propriedade da empresa para promover a cooperação e a atenção à missão e às metas gerais da empresa. Abordagem das relações humanas. Em meados do século XX, os pesquisadores universitários começaram a usar métodos científicos para testar o pensamento gerencial existente. E aí, estudos como o de Hawthorne foram uma das primeiras tentativas de adotar técnicas científicas para examinar o comportamento humano no trabalho. E esses experimentos foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa foi o estudo da iluminação. Aí, mudanças principais é a condição de iluminação e o resultado foi que o aumento da produtividade em quase todos os níveis de iluminação. A segunda etapa foi o primeiro teste de montagem de relé. As mudanças principais foram a simplificação do trabalho, horário de trabalho menor, pausa para descanso, supervisão amistosa, pagamento de incentivos. O resultado foi 30% de aumento na produtividade. Segundo o teste de montagem de relé, a principal mudança foi o pagamento de incentivos e o resultado foi 12% de aumento na produtividade. Teste de separação da mica. A mudança principal foi o horário de trabalho menor, a pausa para descanso e a supervisão amistosa. O resultado foi 15% de aumento na produtividade de trabalho. A terceira etapa foi o programa de entrevistas. E o resultado foi a descoberta da presença de normas informais de produtividade. E o teste da sala com bancada iluminada. A mudança principal foi o pagamento de incentivo e o resultado foi o surgimento de normas de produtividade. Os resultados dele levantaram uma série de questões sobre o enfoque da eficiência e abordagem da administração científica e dos princípios da administração. E aí, quando eles fizeram isso, surgiram vários debates sobre a importância da satisfação humana e do desenvolvimento pessoal no trabalho. A abordagem das relações humanas. No pensamento gerencial nasceu desse debate. Douglas MacGregor. Ele empregou o termo da teoria X para descrever as principais premissas sobre a natureza humana. Ele sugeriu que os teóricos e os gerentes que sustentavam essas premissas deveriam a prática da administração descreveriam a forma de administrar da seguinte maneira: os gerentes são responsáveis pela organização dos elementos do empreendimento produtivo, como dinheiro, matéria-prima, equipamento pessoal, unicamente no interesse da eficiência econômica. 2. A fundação do gerente é motivar os trabalhadores, direcionar seus esforços, controlar suas ações,
e modificar seu comportamento para atender às necessidades da etapa. E o terceiro, sem tal intervenção ativa, os gerentes das pessoas ficariam passivas ou mesmo resistentes às necessidades organizacionais. Elas devem ser persuadidas, recompensadas e punidas para o bem da empresa. Aí aqui tem as premissas da teoria X e da teoria Y. A primeira premissa da teoria X é que a pessoa comum mediana tem aversão inerente ao trabalho e o evita se possível. A segunda é, por detestar o trabalho, a maioria das pessoas deve ser coagida, controlada, dirigida ou ameaçada de punição para que se empenhe rumo à consecução dos objetivos organizacionais. A pessoa comum, mediana, prefere ser mandada, deseja evitar a responsabilidade, tem relativamente pouca ambição e, sobretudo, quer segurança. Já as premissas da teoria Y, né? A teoria Y é uma filosofia contrária de McGregor. Atribuía né? Pesquisadores e gerentes adeptos da abordagem das relações humanas baseiam-se no segundo conjunto de premissas, que é as premissas da teoria Y, e eles classificavam ela dessa seguinte maneira aqui. Os gerentes são responsáveis pela organização dos elementos do empreendimento produtivo, dinheiro, matéria-prima, equipamento pessoal, no interesse dos fins econômicos. Devido ao fato das pessoas serem motivadas pelo desempenho, terem potencial para o desenvolvimento, poderem assumir responsabilidades e estarem dispostas a trabalhar para alcançar metas organizacionais, os gerentes são responsáveis por capacitá-las a reconhecer e a desenvolver as capacidades básicas. E a terceira é: a tarefa essencial da administração é organizar condições organizacionais e métodos de operação de forma que trabalhar para a realização dos objetivos organizacionais também seja a melhor maneira das pessoas alcançarem suas próprias metas pessoais. Ao contrário dos gerentes da teoria X, que tentam controlar os trabalhadores, os da teoria Y tentam ajudar os funcionários a aprender como administrarem a si mesmos. Aí, aqui tem as premissas da teoria X, né? A primeira diz assim: despender esforços físicos e mental no trabalho é tão natural quanto o lazer e o repouso. A pessoa comum mediana não é inerentemente avessa ao trabalho. Na 2, o controle externo e as ameaças de punição não são os únicos meios de dirigir o esforço para os objetivos organizacionais. As pessoas praticarão autocomando e autocontrole a serviço dos objetivos com os quais se sentirem envolvidas. 3. A dedicação aos objetivos e a função das recompensas associadas à sua consecução. As recompensas mais significativas, a satisfação do ego e das necessidades de autorrealização, podem ser resultados diretos de esforços voltados a objetivos organizacionais. O número 4 diz que a fuga da responsabilidade, a falta de ambição e a ênfase na segurança não são características humanas inerentes. Em condições adequadas, a pessoa comum, mediana, aprende não só a aceitar, mas também a buscar responsabilidades.
imaginação, inventividade, criatividade e capacidade para usar essas qualidades na resolução de problemas organizacionais são amplamente distribuídas entre as pessoas. Já que na década de 1960 começa a surgir os sistemas de a abordagem dos sistemas abertos. As preocupações da abordagem das relações humanas quanto à satisfação e ao desenvolvimento do trabalhador ampliaram-se para incluir o foco do crescimento e da sobrevivência das empresas. De acordo com a abordagem dos sistemas abertos, toda empresa é um sistema, uma estrutura unificada de subsistemas interrelacionados, aberto ou sujeito à influência do ambiente circundante. Quem contribuiu para a abordagem dos sistemas abertos foi Katz e Robert Kahn. Eles identificam o processo apresentado na figura abaixo como essencial ao crescimento e à sobrevivência das empresas. Eles dizem que toda organização importa insumos, tais como matéria-prima, equipamentos de produção, recursos humanos e know-how técnico do ambiente circundante. A Shell Oil Company, por exemplo, contrata os funcionários de fontes do mundo todo, compra óleo não refinado, equipamentos de refino e técnicas sobre como refinar produtos de petróleo. Alguns desses insumos são utilizados para transformar outros insumos durante o processo de transformação. Na Shell, os colaboradores usam equipamentos de refino e seu próprio know-how para transformar óleo não refinado em derivados de petróleo, como gasolina, querosene e óleo diesel. Os recursos transformados são exportados como produtos, bens ou serviços vendáveis para o ambiente. Os derivados de petróleo da refinaria da Shell são carregados em caminhões ou navios-tanques e transportados para os postos de serviço nas mais variadas localidades. Os produtos são trocados por novos insumos e o ciclo se repete. A Shell vende seus produtos e usa o faturamento resultante para pagar seus colaboradores e compra petróleo, equipamento e know-how adicionais. Esse foi um exemplo, né? E aqui embaixo o esquema do Katz e Kahn. Os insumos aqui tem a matéria-prima, os equipamentos produtivos, os recursos humanos e o know-how técnico. Que são importados para o ambiente. Aqui vai sofrer a transformação, vai tornar o produto e vai passar o feedback aqui para o começo. Emily Trist, depois de observar o ambiente de toda a empresa, né? Elas propuseram a existência de 4 tipos básicos de ambiente. Os ambientes plácidos, fortuitos, têm ligações frágeis e é relativamente inalterável. As empresas em tais ambientes operam independente umas das outras, e a decisão de uma empresa de mudar a forma de sua operação tem pouco efeito sobre a outra empresa.
Ambientes tranquilos agrupados são ambientes mais estreitamente interligados sobre essas condições. As empresas se agrupam em setores estáveis. Ambientes de tipo exigem que as organizações deem conta das ações de um mercado, um grupo relativamente constante de fornecedores, concorrentes e clientes. O terceiro ambiente que elas identificaram foi um ambiente reativo, agitados, que tem interligação tão sólidas quanto os agrupamentos tranquilos, mas nas estabilidades consideravelmente menor. As mudanças que ocorrem estritamente no ambiente exercem poderoso efeito em toda a organização. Outro ambiente são os campos turbulentos. Eles são extremamente complexos e mutáveis. Em tal ambiente, as empresas operam em múltiplos mercados. Ações públicas e governamentais podem alterar o caráter de um setor da noite para o dia. As tecnologias avançam à velocidade da luz. Outra contribuição de Emily e Trist sugeriram que as organizações deveriam responder de modos diferentes a condições ambientais diferentes. Interligações mais estreitas de ambientes exigem maior consciência das condições ambientais, e mudanças de ambiente mais generalizadas exigem maior flexibilidade e adaptabilidade. Aí aqui a abordagem do comportamento organizacional positivo. O campo do comportamento organizacional está em parte enraizado na disciplina da psicologia. Aí o Martin Seligman e Mihaly descreveram resultados psicológicos positivos em 3 níveis de operação. O primeiro nível é o intrafísico: bem-estar, contentamento e satisfação, esperança e otimismo, e fluidez e felicidade. O segundo nível é o nível individual: a capacidade de amar e se dedicar, coragem, habilidades interpessoais, sensibilidade estética, perseverança, piedade, originalidade, mentalidade voltada para o futuro, espiritualidade, talento elevado e sabedoria. No nível interpessoal ou grupal, as virtudes cívicas e as instituições que movem os indivíduos rumo a melhor cidadania, responsabilidade, incentivo, altruísmo, civicidade, moderação, tolerância e ética do trabalho. Que também identificou algumas áreas importantes foi o professor Lutanz, que identificou 5 áreas importantes a serem examinadas no comportamento organizacional positivo, usando o acrônimo CHOOSE. Das 5 coisas que ele achou, a primeira foi confiança / autoeficácia. A crença de alguém que é capaz de ter sucesso na tarefa em uma determinada situação. Esperança. Definição de metas, determinação de como realizá-las e estar automotivado para realizá-las. Otimismo. Expectativa de resultados e percepção de causa positiva ligadas
à felicidade, à perseverança e ao sucesso. Bem-estar pessoal. Avaliação e entendimento positivo da vida de alguém e satisfação com a realização de alguém. Ajuste emocional. Capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções e as dos outros. Autoconsciência, empatia e habilidades sociais. Dentre essas 5 abordagens da administração, nenhuma conta toda a história da administração e dos administradores. Ao invés disso, como na figura 2.8 mostra, cada uma contribui com o valioso conhecimento que completam as contribuições umas das outras. A abordagem da administração científica enfoca a realização de lucros no mundo externo pelo aumento da eficiência nas atividades produtivas. A abordagem dos princípios administrativos enfatiza a melhoria das operações internas pela melhoria da eficiência da administração. A abordagem das relações humanas destaca a importância do desenvolvimento da flexibilidade para responder às necessidades individuais dos membros da organização. A abordagem dos sistemas abertos enfoca o desenvolvimento da flexibilidade para responder a mudanças no ambiente externo. A abordagem do comportamento organizacional positivo representa reenfoque da atenção dentro de todos os quadrantes ilustrados na figura ramo a processos e resultados que são benéficos para a organização e para as organizações e seus membros. Aí aqui tem o quadro da contingência, que ele vai mostrar justamente essas 5 abordagens, né? Que é a abordagem das relações humanas, a abordagem dos sistemas abertos, a abordagem do comportamento organizacional positivo, a abordagem dos princípios administrativos e, por último, que é a abordagem da administração científica. Tudo isso levando em consideração a flexibilidade e a eficiência e o interior e o exterior. As 5 abordagens da administração diferem em termos de ênfase na flexibilidade ou na eficiência, e nas operações internas ou ambientes externos. Dependendo da situação enfrentada pelo administrador, uma ou mais abordagens podem fornecer orientações úteis. Esse relacionamento de contingência foi resumido na forma de uma matriz simples. Bom, e aqui acabou o capítulo 2 de administração e administradores.